Salvete homines! Meus cumprimentos a todos os que participam mais uma vez deste nosso encontro quinzenal da série Caminhando pela Lei de Registros Públicos, que tem o apoio, para mim muito honroso, da ARPEN do Estado de Goiás. Minha saudação à estimada presidente da ARPEN Goiana, minha amiga professora Evelyn Valente. E esta série, como sabem, é uma idealização proposta por uma registradora civil lá de Trairi, no estado do Ceará, a doutora Thaís Castelo Branco. Teve a ideia de que nós deveríamos passear pelos vários dispositivos da Lei de Registros Públicos. E estamos fazendo isso, passeando por um dispositivo que trata do registro do usufruto no ofício imobiliário. Bom, o usufruto, como vimos na exposição anterior, em que já tratamos um tanto da matéria, consiste num direito real sobre coisa alheia. Ou seja, há aqui a coexistência da propriedade, portanto, há um titular da propriedade, com o usufruto, portanto, há um titular do direito de usufruto. Coexistem, portanto, duas titularidades. Uma, que é a titularidade de uma substância, o titular de domínio, a titularidade de domínio, e de outro, a titularidade de um proveito da coisa, já não da substância, mas de um proveito da coisa. Tira um proveito da substância. Um autor alemão, muito importante, Redemann, um grande jurista, que tem, em particular, um trabalho muito interessante em matéria de direitos reais, diz que o proprietário tem direito à substância da coisa e o usufrutuário a aproveitar-se dela. Isso é exatamente o que acabamos de dizer. Isso está em Redemann já. Não é coisa diversa o que disse entre nós este grande jurista que foi Cláudio Bevilacqua, que falava na existência simultânea de dois sujeitos do direito, uma concomitância, que na relacionação de cada um desses sujeitos com as coisas deve atender à distinção dos direitos, um à substância e outro ao usus e fructus, ou seja, ao usufruto, a usar e a fruir, a desfrutar da coisa. Não é diverso também o entendimento do que afirmou este grande jurista nosso, que foi o conselheiro Lafayette, que tem uma obra magnífica no campo do direito de família e também magnífica no campo do direito das coisas. O conselheiro Lafayette falava na coincidência de direitos sobre a mesma coisa. É uma só coisa em que há uma coincidência de direitos, não há um confronto. Ou seja, há realmente uma concorrência, uma conciliação de direitos sobre a mesma coisa. Então, o que há aqui é uma indicação, de algum modo em sentido negativo, de que o proprietário e o usufrutuário, para que haja essa conciliação, essa coincidência de direitos, terem ambos de respeitar os limites de cada um desses direitos. E nós vamos ver isso, consiste num sistema preventivo de litígios, para que haja essa coincidência, essa concorrência de direitos sobre a mesma coisa. Bom, o usufruto, na verdade, é um desdobramento que costuma ocorrer, ou que pode ocorrer, com os atributos do domínio, ou seja, o que nós já temos referido como elasticidade dominial, a elasticidade do direito de propriedade. De tal sorte que, numa perspectiva subjetiva, nós temos, de um lado, o proprietário da coisa. O proprietário da coisa, nós já dissemos, é o titular da substância. E, de outro lado, o que nós temos? O titular do proveito, que é o usufrutuário. No plano objetivo, o que nós temos, então, é a substância e, distintamente, o uso e o fruto, ou seja, o proveito da coisa. O que vemos aqui é que, em ambos os quadros, ocorre a atualização da potência dominial, que nós já vimos que é elástica, portanto, aqui se pode falar numa potência dominial de elasticidade ou flexibilidade de seus atributos. Ou seja, o domínio tem a potência de ser elástico.
de ser flexível. Ou seja, o que nós temos aqui é simplesmente, com o usufruto, a passagem da potencialidade de desmembramento de atributos ao ato desse desdobramento. Ou seja, o domínio era potencialmente desdobrável, elástico, potencialmente. Mas enquanto eu não o desdobro, ele só está em potência. Ou seja, essa elasticidade só está em potência. Na medida em que eu realizo o ato de desdobramento, nesse nosso caso, com a instituição do usufruto, o que nós estamos fazendo é passar da potência ao ato. Bom, mas isso, já vimos, acarreta a necessidade, que é prudencial, de um regime jurídico, de uma relação, de uma regência da relação jurídica entre as titularidades, de maneira a evitar conflitos. E o que nós tratamos de fazer para manter a conciliação desses direitos é pré-excluir formalmente, pela só normativa, a possibilidade conflituosa ou conflitual. Ou seja, o que precisamos é de um relacionamento de composição, que exatamente a conta da elasticidade do domínio é um tema comum nas relações jurídico-reais, não é novidade. Portanto, é muito frequente que nessas relações entre os vários atributos do domínio, quando eles se destacam, haja necessidade de um sistema, de uma regência que pré-exclua conflitos. Ao desmembrar-se da propriedade da coisa o atributo do usufruto, o regime de relacionação, nesse caso, parece, ao menos teoricamente, muito simples. Por quê? Porque o titular do direito à substância mantém apenas, contra o usufrutuário, a faculdade de exigir o respeito à conservação da coisa. Ou seja, conserve, por favor, a substância da coisa. Um respeito que, de resto, é algo a que tem o direito, o dono da coisa, perante qualquer outro terceiro. Isso não é novidade. Eu vou exigir do usufrutuário aquilo que eu exijo de todos os terceiros. Não pode destruir, danificar o meu bem, o meu imóvel, a coisa imóvel que eu possuo. Note, por outro lado, que há uma outra coisa um pouco mais abstrata, mas que é também uma pretensão do proprietário, que é a expectativa de consolidação dominial. Ou seja, é um direito que se tem por atribuído ao proprietário da coisa usufruída, e é um anexo derivado do mesmo direito de conservação da res. Eu abro mão do proveito em favor do credor usufrutuário, ou seja, do usufrutuário, ele tem que manter o imóvel, ou seja, tem que conservar o imóvel, mas essa conservação inclui também a volta daquela elasticidade, da flexibilidade, para que o domínio se consolide. É uma expectativa que se junta, é um anexo do direito de conservação. Conserve para devolver-me, conserve para que eu, novamente, me reintegre na propriedade, que haja, pois, uma consolidação dominial. Assim, esse proprietário da coisa, que, como vimos, está destituído de poderes efetivos sobre a coisa usufruída por terceiro, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto pessoa jurídica. E, olhe, parece que nada impede sejam admitidos como donos da coisa, nessa relação real de usufruto, o conjunto de todos os condôminos, que podem dispor sobre a coisa comum. Ou seja, 4 ou 5 donos de um imóvel, com proprietários de um imóvel, podem também instituir usufruto em favor de outros. E eles são, portanto, continuam admitidos como conjunto de pessoas físicas, ou pessoas físicas e jurídicas, ou pessoas jurídicas, porque nada impede que os condôminos sejam todos pessoas jurídicas, ou parte pessoa jurídica, parte de outros condôminos sejam esses pessoas físicas. O titular da nua propriedade, ou seja, a propriedade de raiz, vê, então, que há um desfalque dos atributos de seu uso e fruição correspondentes. Então, o seu direito se reduz ao direito de ver a coisa conservada e à expectativa de sua consolidação. Quando se dá essa consolidação? Quando se extingue o usufruto. Então, os latinos
tinha uma expressão muito bonita para significar o retorno ou regresso do domínio à sua unidade, ou seja, a volta do elástico, como nós estamos mencionando. Reditus proprietatis ad unitatem suam. Então, o regresso da propriedade à sua unidade. Ou seja, a elasticidade dominial tem uma natureza centrípeta, ela tende a voltar, e não centrífuga, ela tende a voltar ao centro. Bom, lembra-me aqui um romanista muito importante, contemporâneo, o espanhol Álvaro D'Ors, um dos maiores romanistas do século passado, um homem dotado de grande acuidade, foi um jurista muito importante. Diz ele que, bem vistas as coisas, o usufruto é uma propriedade temporal. Olha que ideia interessante. É uma propriedade transitória. Uma propriedade, portanto, temporária, de que se subtrai o tributo de disposição da res. Agora ele vê a coisa pelo outro lado. Em vez de eu pensar em uma propriedade em que eu estou destacando o usufruto como atributo, o uso e o fruto, ou seja, o uso e a fruição, ele agora vê de outro modo. A propriedade, diz ele, por outra perspectiva, se constitui temporariamente em favor do usufrutuário. Só que ele aí não tem o que está retido. O atributo de disposição, de disponibilidade da res. Ele não pode dispor da substância da coisa. Bom, digamos assim, isso é uma visão mais pedagógica do que propriamente uma visão que deva contemplar, sobretudo, a realidade do domínio e do seu caráter elástico. Mas é uma inteligente aproximação. É um acercamento didático muito interessante, embora possa, de fato, parecer, no plano da ciência expositiva e explicativa do direito, algo um tanto heterodoxo. Mas é realmente muito expressivo da realidade das coisas e muito inteligente, brilhante essa consideração de Álvaro D'Ors. De fato, quando o digesto, nós falamos disso na exposição anterior, refere à cláusula salva rerum substância, não o faz apenas e em primeiro lugar com um critério econômico, ou seja, do respeito à integridade natural da coisa, respeito à integridade natural da res, mas principalmente com o sentido jurídico. O que se quer é privar o atributo de dispor da coisa. Por isso, não é sem grande interesse a lição de Álvaro D'Ors, porque é isso que ele diz, olha, é o usufruto, mas olha, o usufruto está privado do atributo ou qualificativo de dispor da coisa. Bom, no outro polo desta relação jurídica de usufruto, que é o polo que está à frente do titular do domínio, encontramos a figura do usufrutuário, ou seja, o titular do direito temporal de usos e frutos da coisa. Bom, quem pode ser usufrutuário? Pessoas tanto físicas quanto jurídicas, admitindo-se a contitularidade do usufruto, ou seja, que haja uma pluralidade de pessoas a quem se reporta o direito do uso e fruto da coisa alheia. E aqui nós podemos pensar também, no caso dominante da propriedade plural, chamada mancomunal, ou de matriz germânica, e ou seja, o que nós chamamos de pluralidade de mão comum. Mas também pode instituir-se o usufruto em favor dos nascituros. Essa é uma referência, por exemplo, que conta com apoio de um grande jurista pátrio, por exemplo, entre outros, né? O grande Carvalho Santos, que sustenta essa possibilidade. De fato, a circunstância do usufruto ser um direito sobre coisa alheia leva a que nós extraiamos com rigor, não possa um condômino da res adquirir o direito de usufruto sobre a fração ideal de outro comproprietário da mesma coisa. Por quê? Porque nesse caso dar-se-ia uma reunião de titularidades de substância de proveito. Ou seja, seria uma conjugação ad unum, e haveria como que um retorno já antecipado da ad substância,
dos atributos dominiais que antes desfalcavam a unidade dominial. Isso é o que Rui Pinto Duarte, no direito português, veio a chamar de consolidação do domínio, com essa hipótese. E para o caso brasileiro seria interessante ver, vou deixar aqui apenas indicado, o que diz o inciso 6º do artigo 1410 do Código Civil em vigor, ou seja, Código Civil de 2002. Então, coisa diversa, entretanto, guardemos isso, é que um condômino adquira direitos de aproveitamento sobre a parte ideal de outro comunheiro. Aí não é o direito real de usufruto, mas um direito de aproveitamento, meramente, sem relação jurídico real. Por exemplo, eu alugo a fração ideal de outro condômino. Suponha que a partir daí isso tenha um valor econômico. Então, vamos supor aqui uma hipótese. Um imóvel, são 6 proprietários, comproprietários, 6 condôminos. Eles alugam esse imóvel e um dos comproprietários pede não usufruto, mas contrata o aproveitamento obrigacional de uma das cotas. Então, ele passa a receber, em vez de 1/6 dos aluguéis correspondentes a esse imóvel, 2/6, no nosso exemplo, não é? Já está aproveitando, mas aí não é usufruto. O usufruto seria impossível. E aqui não se põe em tela, nesse caso do obrigacional, o chamado réditos ou regressos ad unum. Simplesmente tudo se passa na esfera obrigacional e não na esfera jurídico-real. Bom, nós vamos prosseguir no tratamento dessa matéria. O usufruto apresenta suas complexidades e na próxima exposição voltaremos a cuidar um pouquinho desse interessante assunto que é o usufruto. Aliás, vamos seguir mais umas tantas explanações a respeito do assunto. Por agora, eu quero, mais uma vez, agradecer a honra que me concede a ARPEN do Estado de Goiás, ao me permitir valer-me desta página prestigiosa dessa entidade aqui na rede eletrônica. Agradeço também, mais uma vez, aqueles que nos acompanham nessa obra que é de ajudar o quanto possível a estimular os estudos na área do direito registral, como um todo. Registro civil, pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, registro de títulos de documentos, e agora estamos cuidando aqui do registro de imóveis. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Valete omnes.